palavra. Mais uma vez pedimos a Ti, ó Consolador, que Tu possa usar o Eudinilson, Espírito Santo de Deus, da forma que Tu quer. Venha colocar palavras em sua boca, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. Oh, só Tu sabes o que essa pessoa está passando, só Tu sabes o que ela está enfrentando, mas Senhor, eu sei que Tu tens uma palavra. Oh, Espírito Santo, usa ele como o Senhor tem usado, meu Deus, e assim continua, Senhor. Pai, abençoa nesse trabalho, Senhor. Pai, eu creio, Pai, que a Tua palavra, meu Deus, ela fará efeito, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero cumprimentar a todos com a poderosa paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que está aí sentado nas calçadas, que está aí na sua casa ouvindo este som, esta voz que pode não ser muito bonita e agradável, mas a voz de Deus no teu coração, essa sim faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, preste atenção nesta hora, porque se você não prestar atenção, você não irá poder entender, não vai poder deixar a palavra de Deus penetrar no teu coração. Portanto, abra a tua mente, abra os teus ouvidos para ouvir nesta noite a palavra de Deus ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados e queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, para esta mensagem desta noite nós temos duas passagens da Bíblia Sagrada. A primeira está registrada no Evangelho do qual escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 39 ao 41 e o versículo 46. A segunda passagem está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você aí tem em sua casa uma Bíblia Sagrada, corra até ela, pegue ela, abra em Lucas, capítulo de número 23, versículo 39 ao 41 e o versículo 46. Depois procure Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Lucas 23 nos diz, versículo 39: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça o recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Versículo de número 46 nos diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9 nos diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, e você que está aí em sua casa, na calçada, nas ruas, passando por este lugar neste momento, a Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, começa a narrar
maior acontecimento já ocorrido na face desta terra. A Bíblia nos fala, neste capítulo, toda a trajetória de Cristo Jesus para a cruz do Calvário. Quão grande foi o amor de Deus para com a minha vida, para com a tua vida, para com a vida de todas as pessoas que compõem esta humanidade. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e se entregou a si mesmo por nós. Em Lucas capítulo 23, nós vemos Jesus caminhando para a conclusão da sua missão nesta terra, que foi de descer a este mundo, anunciar as verdades de Deus, e o principal, morrer pela tua vida e pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Nos versículos a qual nós lemos no livro de Lucas capítulo 26, versículo 39 ao 41, nós vemos aqui, Lucas nos relata, nos revela um diálogo entre Jesus e os dois malfeitores que com ele foram crucificados. A Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado, colocado no meio entre os dois ladrões, os dois malfeitores. E nos diz a Bíblia que esses homens começaram então a conversar. Primeiro se levanta aquele que não cria em nada neste mundo, não cria em Jesus, não tinha fé, não tinha Deus. E ele começa a zombar de Cristo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. O interessante aqui, meus amados ouvintes da palavra de Deus, é que este homem, ele demonstra dúvidas em seu coração, porque ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porque ele diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. É tão terrível quando o homem chega no estado de não reconhecer a Deus, a Jesus como Filho de Deus. É tão grave a situação do homem quando ele esquece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso se manifestou na vida deste homem, deste ladrão, que estava ao lado de Jesus, tão perto da salvação, tão perto da redenção, mas não reconheceu a Deus como Deus, não reconheceu Jesus como Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele demonstra dúvida em suas palavras. A mesma coisa que fez Satanás no dia que intentou a Cristo no deserto. Ele vinha para Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Satanás tentava colocar dúvida em Jesus, mas ele não conseguiu, foi derrotado. Mas este homem, ele faz isto. Ele duvida da divindade de Jesus, estando ele em condenação, estando ele em execução, porque estava ali pendurado em uma cruz, somente esperando a hora da morte chegar e levar a sua alma. Mas ele não reconheceu aquele que estava do lado dele. E muitos hoje têm feito a mesma coisa que fez aquele ladrão. Não tem reconhecido a Jesus como Deus, não tem deixado Jesus entrar em seu coração, tem se tornado, tem fechado a porta do seu coração para Jesus. Não faça como aquele homem, porque aquele homem morreu e desceu ao inferno para a condenação eterna. Mas o interessante é que alguém do outro lado faz totalmente o contrário, começa a defender a Jesus. E ele diz assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. O que é que ele diz? Tu não temes a Jesus, que é Deus? Tu está no mesmo lugar que Ele, tu estás na mesma condenação. Por que tu te esquece que Ele é Deus? E este homem começa a fazer isso, defende a Jesus, defende a Jesus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que convinha aos nossos
mas este nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz que o crer ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você tem tido a oportunidade nesta noite de mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Algumas verdades nós aprendemos com esses dois ladrões, mas principalmente com aquele que deu lugar a Jesus na cruz do Calvário, estando ele em condenação, estando ele à beira da morte. Mas ele nos ensina algo muito importante. 3 atitudes que este ladrão ele toma diante da adversidade que ele estava passando, diante do vale da sombra da morte. Ele toma 3 atitudes. A primeira, ele reconhece a Jesus como Deus. Quando ele diz: tu nem ainda temes a Deus. Este ladrão reconhece a Jesus como Deus. Depois este ladrão ele faz uma outra coisa. Ele reconhece os seus erros, se esvazia da sua justiça própria, daquilo que ele achava que ele já havia feito de correto. Ele se esvazia de tudo isto e ele diz assim: nós com justiça recebemos o castigo que convém aos nossos feitos. E aí ele reconhece os seus erros. Se eu estou aqui pendurado nesta cruz, foi porque eu passei a minha vida inteira roubando, porque eu passei a minha vida inteira matando as pessoas para tomar os seus bens. Olha o que este ladrão faz. Primeiro passo para o ser humano ser recebido por Jesus é se arrepender dos seus atos, é confessar os seus atos diante de Deus, é esvaziar-se da sua justiça própria, do seu ego interior, do seu id, daquilo que ele sente que ele é e ele não é. E este ladrão ele toma esta atitude e se esvazia de si mesmo, da sua justiça própria. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que o castigo que estava sobre ele era justo. Ele merecia isso. E a terceira atitude, ele reconhece a inocência de Jesus. Porque ele diz: nós merecemos estar aqui, mas este aí nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconhece a santidade de Jesus como Deus ali. Ele sabe que nenhum mal Jesus havia praticado, que era injusto ele estar naquele lugar, morrendo, sendo crucificado, sendo zombado, havia apanhado o dia inteiro. Talvez o seu corpo estava tão ferido que a sua pele estava transfigurada, estava destruída, moída, porque isso diz a palavra de Deus, que Deus, ele moeu Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, esse cidadão ele faz um pedido. Talvez um pedido que você ainda não parou para fazer. Este ladrão ele faz um pedido a Jesus. Ele não pede para Jesus perdoar os seus pecados. Ele não pede para Jesus tirá-lo da cruz. Ele não faz isso. Ele faz apenas um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu que Jesus reconhecesse ele, não. Que Jesus elogiasse ele por alguma coisa, não. Ele não pediu mais nada. Ele só pediu que Jesus lembrasse dele. Você já fez esse pedido hoje? É o que o Espírito Santo brada ao teu coração. Já fizeste este pedido hoje, para Jesus lembrar da tua vida? Este ladrão ele faz isso.
Para ele não importava mais morrer. Para ele não importava a situação que ele estava. Ele só queria que Jesus fizesse uma coisa: lembrasse dele no dia em que ele entrasse no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele recebe. Jesus até então, a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos que tosqueavam ele. Ele não abriu a boca. Mas Jesus faz uma exceção disto. E ele responde àquele ladrão, lhe dando uma promessa: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez aquele ladrão ainda nem entendeu o que Jesus havia dito para ele. Mas o que Jesus havia dito foi a melhor coisa que alguém poderia ouvir da boca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem nenhum ato de justiça fez, Caio. Nenhum. Porque a Bíblia diz que naquele tempo permanecia sobre eles a lei. E a Bíblia nos diz que quando nós desobedecemos um dos mandamentos, nós somos culpados de todos eles. Aquele ladrão poderia amar o seu irmão, os seus familiares, mas ele havia roubado. Então o amor que ele tinha pelos seus familiares não valia mais para nada. Ele seria culpado disto. Nenhum ato de justiça fez. E bem aqui está a verdade da graça de Deus. As nossas obras, elas não garantem a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E Deus nos faz entender o seguinte, Caio: que nada de bom que há em nós é de nós mesmos. Tudo vem de Deus. A graça vem de Deus. Até a fé para crer no sacrifício de Cristo, ela não é nossa, ela vem de Deus, é dom de Deus. Quão grande é o amor deste Deus para conosco, que mesmo nós não tendo a fé em nós mesmos, Ele derrama sobre nós uma gotinha de fé. Aleluia. Que nos faz atentar para a sua justiça. Isto aconteceu. Aleluia, Deus. Aleluia. Isto aconteceu na vida daquele ladrão. Ele permitiu que Jesus colocasse um pouquinho de fé. A fé, ela não precisa ser grande para fazer grandes coisas. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer a este monte: te joga no mar e será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus quer é a nossa fé, é a nossa confiança nele. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não pensamos nós que com os nossos atos nós agradamos ao nosso Deus de maneira nenhuma. A Bíblia nos diz que os nossos maiores atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Nada do que eu fizer, o louvor mais bonito que eu cantar, a oração mais linda que eu fizer, o jejum mais duradouro que eu fizer, nada disto vai agradar a Deus se eu não fizer por fé. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Paulo ele revela aos Efésios que é por meio da fé que nós adentramos a esta graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é nós estarmos devendo, alguém vir pagar a nossa dívida e ainda colocar saldo positivo na nossa conta bancária. Isto é graça. Foi isto que Jesus fez por mim e por você. Havia uma grande dívida sobre a minha vida.
a dívida da transgressão do mandamento. A Bíblia diz que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Mas para nos reconciliar com Deus, veio este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, de uma cidade que todo mundo dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Uma cidade humilde, tão pequena, tão inferior às demais. Mas desta cidade saiu a salvação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ajudar a Deus a nos salvar. As nossas obras servem para nos garantir coroas, galardões, posições no reino de Deus, quando tudo se consumar. Mas para a salvação, Deus aceita somente a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que nós fizemos dentro do nosso corpo, ou bem ou mal. A Bíblia nos diz que as nossas obras serão provadas no fogo, e se revelarão se são ouro, prata, pedras preciosas, fino ou palha. Ouro, prata e pedras preciosas são obras boas, obras com intenções sinceras diante de Deus, obras feitas com fé e com amor. Essas obras serão provadas no fogo, não para salvação, mas para galardão das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se por acaso as minhas obras más, forem provadas pelo fogo, se tornarem cinza, a Bíblia nos diz que a pessoa ela sofrerá um detrimento, uma perda, mas todavia a alma é salva. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com esse cidadão aqui. Nenhum ato de justiça ele havia feito, porque ele havia transgredido a lei. Ele não fez nada para merecer. Talvez era réu de todos os mandamentos. Talvez não amava os seus pais, não adorava a Deus, talvez não guardava o sábado, talvez adulterava, se prostituía, zombava do nome de Deus no passado. Obras más, obras de injustiça. Mas Jesus Cristo ele não atentou para isto. E esse cidadão aqui foi o primeiro a entrar no céu, segundo a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia muito bem ter morrido logo, mas se ele morresse antes de Jesus, no dia do juízo, ele não seria julgado conforme a dispensação da graça. Ele seria julgado conforme a lei, e ele seria condenado, porque a lei ela veio para condenar. Mas Jesus, no versículo 46, nos diz a Bíblia, que ele começa a bradar com alta voz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia nos diz que ele, tendo dito isto, expirou. O seu espírito sai do corpo físico, e Jesus vence a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus desce às profundezas, toma a chave da morte do inferno e leva cativo o cativeiro. E nós conhecemos o restante da história. Jesus morre primeiro, aqueles dois cidadãos continuam vivos, depois as suas pernas são quebradas, e por meio de uma hemorragia eles vão à morte.
Um desce ao Hades, outro sobe com Cristo ao paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui está a revelação de Deus ao teu coração nesta noite. Ainda que você esteja distante dele, ainda que você tenha esquecido que ele é Deus, ainda que você não reconheça o seu amor, o amor de Deus para com a tua vida, Deus, ele continua te amando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que todos quantos estão aqui foram eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Deus escolheu um grande povo, numeroso povo, para ser chamado igreja do Senhor aqui na terra. E ele fez esta escolha desta igreja antes da criação de todas as coisas. É o que a Bíblia nos diz. Você é escolhido. Porém Deus, ele não te obriga a você servi-lo. Você deve servir a Deus porque ele é Deus, não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer na tua vida. Você deve servir a Deus porque todos os dias ele faz nascer o sol de manhã bem cedo e se pôr ao fim da tarde. Você deve agradecer a Deus e servir a Deus porque todos os dias você acorda de manhã cedinho e há ar dentro dos seus pulmões, há um coração batendo ainda dentro de você. Por isso você deve servir a Deus. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens, todos, a Bíblia não diz que é só os crentes, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam o quê? Sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porém há um problema muito sério, porque é a vontade de Deus, mas na maioria das vezes não é a tua vontade. Na maioria das vezes não era a minha vontade. Mas Deus, ele me revelou a sua vontade. E hoje eu me esvazio da minha vontade e digo: Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo, não vivo mais eu, mas vive o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele te chama, querido. Não deixe para você crer no sacrifício dele na hora da sua morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer, ele não se alegra com a morte do ímpio, do infiel, mas que é a vontade dele salvar. Muitas pessoas só procuram reconhecer Jesus como Deus na hora que chega a morte. E tem alguns que nem tem tempo para isso. De repente o coração para e pum, morreu. Não deu tempo para o cérebro, os neurônios processarem e pedirem perdão antes desse acontecimento. Louve a Deus pelas muitas oportunidades que ele tem dado à tua vida. Poderia o seu coração parar, o seu sangue parar de circular no seu corpo e a sua vida, esvair-se. Mas se você ainda está vivo, sabe por que é? Porque Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Porque Jesus desceu a essa terra por tua causa. Por isso que você ainda está vivo. Porque Deus está te dando ainda a oportunidade de aceitar o sacrifício do seu Filho, crendo em seu coração e com tua boca confessando, para você ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, versículo 6 nos diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por meio de Jesus de Nazaré. Ele é a ponte, ele é o telefone, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vereda
que nos conduz à presença do Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Queres tu entrar na presença de Deus? Queres tu conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Então dê lugar, abra o teu coração. O primeiro passo para a salvação é você ouvir. O segundo passo, depois de você ouvir, a mensagem ela entra no teu coração e bate contra os teus atos. E você percebe que você está errado e que precisa de salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz: em nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Não existe outra maneira do homem chegar à salvação. Não existe outra maneira do homem se livrar dos seus pecados, a não ser por meio de Cristo Jesus, aquele que se tornou maldição por nós. Porque na Bíblia está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele se tornou, ele não foi maldição, ele não é maldição, ele se tornou por mim e por tua causa. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do pecado, da chaga mortal do pecado nas nossas vidas. Deus é tão misericordioso, porque no passado Deus não tolerava, não deixava almoço para janta, como muitos costumam dizer. O camarada pecava e recebia na mesma hora o seu castigo. O Velho Testamento está recheado disso. Zombavam de Deus, a terra se abria, eles eram engolidos. Eram inimigos do povo de Deus. O céu se abria, caía fogo do céu e consumia a todos. Se distanciavam, pecavam num tão grande grau que Deus mandava dilúvio, destruía a todos. Não tinha conversa fiada, não. O camarada errava e levava castigo. Sabe por que tu não tem levado os castigos dos teus erros? Porque para isso veio um Jesus que tomou todo o castigo que era para mim. E o tema da mensagem desta noite é minha cruz. Sabe por quê? Porque aquela cruz na qual Jesus estava, ela era minha. Eu deveria estar lá para morrer juntamente com aqueles ladrões. Era eu, era o Márcio Nilson, era o Pedro Enéas, era o Caio, era todos nós que estamos aqui, e todos vocês que estão ouvindo esta voz. Éramos nós, aquela cruz era nossa. A Bíblia diz que não existia um justo sequer. Ninguém chegou ao estado de perfeição para ser recebido por Deus. Nenhum. Aí Deus vê que todo mundo vai se perder. Se eu continuar deste jeito, ninguém vai chegar até mim. Mas se levanta Jesus de Nazaré, o seu filho unigênito do Pai, e faz uma proposta a Deus. Deus, tu aceita que eu faça este sacrifício por eles? Eles não merecem, mas eu quero fazer mesmo assim, uma única vez. Deixa eu fazer uma única vez, que recaia sobre mim a tua ira, mas não castiga mais eles. Foi isso que Jesus fez por mim e por ti, querido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom de graça de Deus, é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tu tens noção disso? Será que dá para você entender isto? A nossa recompensa era a morte. O castigo dos nossos pecados é a morte, não era outro, é a morte.
Eu não estou falando de fechar os olhos e o espírito sair do corpo, não. Eu estou falando do castigo eterno, da morte eterna, separação eterna de Deus, sendo castigado, estando em fogo eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Eu estou falando desta morte. Porque se fechar os olhos e parar o coração fosse o fim de tudo, era muito fácil. O problema é o que acontece depois. A Bíblia nos diz que após a morte segue-se ao juízo. Após a morte prestaremos conta diante de Deus de tudo que nós fazemos no nosso corpo, nesta vida, nestes anos que o Senhor nos deu nesta terra. E Jesus, Ele te convida nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que pode nos dar alívio. Nós temos visto aí nos noticiários, nas mídias sociais, pessoas se entregando, deixando-se vencer pela depressão, porque não aguentam mais o pecado, porque não aguentam mais as adversidades desta vida. Mas eu te digo nesta noite, ainda tem jeito, e este jeito se chama Jesus de Nazaré, e Ele quer te salvar nesta noite. E eu quero convidar nesta noite, onde está a primeira pessoa, aonde está você, que depois de ouvir tudo isto, ouvir o exemplo do ladrão, ouvir que a salvação é por meio da fé, aonde está você, para fazer aquilo que Jesus Ele espera de ti, que é tão somente acreditar e confessar o seu nome diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido nesta noite, você que está aí sentado, à escuta, ouvindo, Deus está te dando mais uma oportunidade. Não feche o teu coração para Jesus. Deixe que a luz de Deus invada você. Derrame o seu coração. Faça ele se derreter agora, por ouvir a voz do teu Deus. Nesta noite, Jesus te ama. Ainda que nós não venhamos amá-lo, porque é impossível alguém amar a Deus, é impossível alguém cumprir o primeiro mandamento: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nenhum homem é capaz de fazer isto. Para nós amarmos a Deus, Ele tem que derramar o seu amor nas nossas vidas. E eu te convido nesta noite, vem receber o amor de Deus em nome de Jesus. Aonde está você? Deus está te chamando nesta noite. Te levante daí, tome coragem, receba a força de Deus para se levantar e vir até aqui. Nós queremos apresentar você diante de Deus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, e você passe a ser predestinado à salvação em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Ele possa nos abençoar e nos dar a sua eterna graça hoje e sempre. Amém.